Porque se nós temos esse Congresso que, para mim, é o pior da história republicana, desde 1889, esse é o pior. Esse Congresso é um horror, a formação dele, as discussões, o nível, eu assisto algumas sessões, dá vontade de chorar. Primeiro, eles têm dificuldade com a língua, né? Parece que eles falam um dialeto, você tem dificuldade de entender o português. Segundo, conhecimento histórico zero, econômico zero. E eles falam para suas bolhas. Eles não entendem. Parece um Twitter, né? É um Twitter. Quando você no Congresso é diferente. E você pode falar no Twitter uma coisa, eu individualmente. Mas se nós estamos no Congresso, eu tento te convencer e você me convencer. Quer dizer, é diferente a ação. É o mesmo indivíduo. Mas se eu estou só com as minhas bolhas ali, eu não estou sendo eficiente. Não é eficiente. Né? Você não vai me convencer que o teu projeto econômico de aumento do salário mínimo, por exemplo, é melhor do que não aumentar o salário mínimo que eu supostamente posso estar defendendo. Esse é o grande desafio. É entender que democracia é a convivência de contrários. Se todo mundo pensar o que eu penso, aí o Nelson Rodrigues dizia, toda unanimidade é burra. Né? Isso não existe. Democracia é saber que você pensa de um jeito, eu penso do outro, e nós vamos ter um momento de concórdia. Esse é o grande desafio brasileiro. Nós estamos num momento de tal polarização. Mundial, vai. E mundial. Nos Estados Unidos, a gente está acompanhando coisas, por exemplo, na Itália, na França, é mundial mesmo, passa pela Espanha, tem questões em Portugal que eu nunca imaginei que voltariam certas questões. Você vai na Europa Oriental, a Alemanha, saber que um partido chamado Alternativo para a Alemanha, que é um partido neonazista. Na Áustria, partido de extrema-direita. Exato, na Áustria. Então você está vendo coisas que eu imaginava que já estava enterrado pela história. Não. Então são tragédias. Então são questões que são novas, porque muitas vezes a gente imagina que esse mundo que eu conheci, por exemplo, que eu sou aqui o mais velho, o mais idoso, as pessoas têm de entender historicamente que tudo é um processo histórico, tudo começa e tudo termina. As pessoas imaginavam que a União Soviética seria para sempre. A União Soviética nasceu em 1922 e morreu no dia 25 de dezembro de 1991, no Natal. Veja, as pessoas... Eu nunca imaginei que a União Soviética ia desaparecer, sinceramente. Aí, de uma hora para outra, o segundo maior arsenal atômico, aquela potência que dominava a Europa Oriental, que fez isso, fez aquilo, desabou como um castelo de cartas. Então, foi uma surpresa. Nos Estados Unidos, tinha universidades que havia especialistas chamados sovietologia. Especialistas... Todas as previsões deram errado, ninguém acertou como cairia a União Soviética, quase que sem grandes conflitos internos, quase, houve alguns probleminhas. E então, como que a história é surpreendente. É aquilo que um clássico da Bossa Nova, do Johnny Alf, uma música chamada Eu e a Brisa. Em certos momentos, você tem uma surpresa, né? Diz ele, o inesperado faça uma surpresa. A história é assim. Né? Tem coisas... Quem imaginar que o Tancredo ia morrer na véspera da posse? Tancredo Neves, eleito presidente, tem uma posse no dia 15 de março. No dia 14 à noite, ele fica doente e é internado às pressas. E morre no dia 21 de abril. Quem imaginaria que o Sarney seria o presidente do Brasil? Nem o Sarney imaginava isso. Ninguém imaginava. Foi o inesperado. Né? A história é isso, você tem o inesperado. As pessoas acham... É igual futebol. A bola ele bate no morrinho artilheiro e entra. Né? Bate na barriga do Renato Gaúcho, no Fla-Flu. Ou na mão. E entra e fez um gol. Né? E o Romário foi artilheiro e estava no Flamengo e o Fluminense foi campeão. Então, a coisa toda, a política também... Lembra em alguns momentos o futebol, e para nós, que o futebol é muito vinculado à nossa história dos últimos 100 anos, é um inesperado. Então, acontece coisas, se imaginar, quem imaginaria que haveria o impeachment da Dilma? Quando ela foi reeleita em 2014, ninguém imaginava que 2 anos depois haveria impeachment. Ela estava numa situação política difícil, mas venceu o Aécio Neves no segundo turno. E aí... Em 2016, acaba vendo o impeachment. Nem o Temer imaginava que seria presidente. E foi. É verdade. É verdade. Tava tendo aí agora o Lula querendo... falando que ia mudar... Querendo que fosse para os livros de história, alguma coisa... Ou ele só falou também, né? Sim, naquela galeria dos presidentes. Foi no dia 8, Mas está errado o que ele falou. Ele realmente não foi muito feliz, para ser educado. Porque é o seguinte, tem a galeria dos presidentes, a foto, desde o Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro, até ele.
E tem gente, alguns dos presidentes, naqueles momentos de muita turbulência política que nós tivemos na República, que ficaram 3, 4 dias como presidente. E em outros países também tiveram isso. E aí tá lá a foto do sujeito, mas o que vai fazer? Aí ele olhou para que era o Temer, falou, olhou para Dilma e falou: teve um golpe contra a Dilma. Não teve um golpe. Aquela lá foi cumprida estritamente a Constituição, não houve golpe nenhum. Golpe é quando você viola a Constituição, toma o poder à força. Não foi o caso. O Collor não teve impeachment em 1992? Quer dizer que a Dilma foi golpe e o Collor não? Espera um pouquinho, né? Não, foi um crime. Se aquilo poderia ser feito de uma outra forma, tudo bem, o impeachment no presidencialismo, ele é quando você perde a maioria parlamentar. No parlamentarismo, você cai o gabinete e convoca novas eleições. No presidencialismo não pode fazer isso, né? Aí assume o vice-presidente. Esse é um dos problemas do presidencialismo. Ultimamente eu sou favorável ao parlamentarismo, tantos problemas que nós tivemos. E dá para sonhar com a mudança nesse sentido no Brasil? Não dá, né? Não dá. É mais fácil o Santos ser campeão mundial. É difícil, viu? Não dá. Não dá. Será que funcionaria num país como o Brasil? A gente tem tantas particularidades que é difícil. As mudanças elas precisam ser bem mais brandas do que uma mudança tão fundamental.